O que mudou em relação a isso, né, também, de como você enxerga o processo de venda, o processo de oferecer um produto, um serviço, no teu caso, cirurgia? Alguma coisa mudou e como é que você tem implementado Mudou, isso? mudou. Cara, eu tinha muito preconceito com isso, eu tinha muito bloqueio em vender, em falar preço. Hoje em dia, cara, eu entendo, e é um negócio que você falou inúmeras vezes, vender é ajudar, cara. Vender é ajudar alguém. Se você está vendendo um produto de qualidade, que é o meu caso, que é o teu caso, entendeu? Se a gente está vendendo um produto que a gente acredita, o primeiro que tem que acreditar é a gente. É aquilo que você colocou lá no grupo também. Se você está vendendo um produto que você acredita, você está ajudando alguém, porque a pessoa vai comprar aquilo e vai ser ajudada, cara. Aquilo é maravilhoso. O que eu vendo é maravilhoso. Então, assim, eu não tenho problema nenhum em falar o preço do que eu vendo hoje em dia. Eu tinha muito bloqueio com isso. Eu falava assim, ó, minha secretária vai te passar o preço. Hoje em dia eu falo o preço. E eu falo com uma tranquilidade, sabe por quê? Cara, o principal é o seguinte, cara. É porque, tipo assim, se eu tô vendendo um honorário de 3 mil, de 5 mil, eu acho que ele vale 10. Então, cara, eu tô vendendo muito barato. Se eu tô vendendo um honorário de 500, eu acho que ele vale 700. Se eu tô vendendo uma consulta de 200, de 300, de 400, eu acho que ela vale 600, o dobro. Então eu falo, olha que maneiro o preço que eu tô fazendo para essa pessoa, cara. Porque, cara, isso vale muito mais do que o preço que eu tô dando. Então isso, pô, me tranquiliza. E a pessoa vê que você tá tranquilo, cara. Você fala o preço, a maioria... E você se surpreende. A pessoa fala, ah, legal, tá. Entendeu? Então é esse que é o negócio. Criou-se uma ideia de que o médico ele é rico. E a gente meio que inflaciona isso, né? Porque a gente, se for comprar um relógio, tem que ser um Rolex. Muitas vezes a gente nem precisa, mas não, eu sou médico, eu preciso. As pessoas acham que o médico não precisa de dinheiro, que o médico já ganha muito dinheiro. Só que o que poucas pessoas sabem, só quem é médico sabe disso, é que muitas vezes a gente ganha bem sim, mas, cara, o tanto de tempo que a gente passa para chegar, depois a responsabilidade que a gente tem, enfim, uma série de fatores. Mas uma coisa que eu quero pontuar é o seguinte, cara, por que ao invés da gente pensar, o médico ganha bem, o médico não deve ganhar bem, ao invés da gente ficar pensando assim, por que a gente não pensa assim, pô, o médico ganha bem, eu também vou querer ganhar bem. Isso. E aí todo mundo ganha bem. Pô, não seria melhor do que a gente ficar Isso, olhando para especializa. alguém que tá... Olha para dentro, pô. Olha para dentro. Não, é sério, pô. Mas é isso, não é? Pô. A gente... mas a população brasileira, 80% da população ganha menos de um salário mínimo. Tudo bem, mas eu não sou o culpado. Eu, Sidney, JP, cara, eu sou talvez o único da minha família que tem a renda que tem. E sabe o que tá muito claro na minha cabeça hoje? É que, cara, que bom que tem alguém na minha família que ganha o que eu ganho. Que eu posso ser exemplo para os meus primos, para os meus tios, para quem quer que seja. E não o contrário, não, é médico, não sei. Não, cara, eu acho que o problema tá no outro, não tá na gente. Eu só queria dizer o seguinte, que se você é médico e você tem um paciente na sua frente que precisa do seu melhor tratamento, seja clínico ou cirúrgico, e você não está aprendendo a como vender para ele o seu tratamento, e vender, entenda-se, ele seguir o seu tratamento, ele tomar o remédio direitinho, ele mudar estilo de vida, ele se submeter a uma cirurgia que ele precisa, a vida dele ser salva. Se você não está fazendo isso, você não está fazendo todo o seu papel de médico. Se alguém está fazendo mais. Se alguém te diz que teu papel termina quando você entrega a receita para ele, para o paciente, ou o exame, ou o pedido de cirurgia e acabou, mentiram para ti. Mentiram para você. O nosso dever com o nosso paciente não termina nunca. Ele continua enquanto o paciente continuar precisando da gente. Então, se isso era uma coisa que te bloqueava, pelo amor de Deus, desbloqueia agora. Desbloqueia agora. Cara, a gente tem que abrir a cabeça, tem que aprender a vender, tem que aprender a conversar, tem que aprender a encantar o paciente, tem que aprender o que o paciente quer. Cara, tem uma frase que é ótima que vocês falam assim, você tem que oferecer o que o paciente quer e dar o que ele precisa. Isso é maravilhoso, cara. Isso é maravilhoso. Isso tem muito a ver com a arte de fazer uma consulta que converte. Às vezes, a tranquilidade de um paciente, rapidamente falando, a tranquilidade de um paciente no meu consultório é eu falar para ele que ele não vai ficar cego. E eu entro e falo assim, cara, qual é o seu medo? Né? Medo é maravilhoso. Qual é o seu medo? Doutor, eu tenho medo de ficar cego. Eu chego no final e falo assim, você não vai ficar cego por isso, cara. Pronto. Caraca. Porra, sensacional. Maravilhoso, não sei o quê. E aí eu viro e falo assim, mas você tem que pingar esse colíriozinho aqui, porque sua pressão do olho tá alta, papapi. O cara, pô, que maravilha, muito obrigado, não vou ficar cego. Entendeu? Então, assim, se a gente conseguir tratar, você não vai ficar cego por isso. Ou, entendeu? E, cara, você tira o medo do paciente, faz ele confiar em você, ao invés de virar e falar, isso aqui, isso aqui, isso aqui.
E é o que você falou. A gente tem que se especializar mais. E outra coisa, desenvolvimento pessoal. Assim, se a cabeça tá ruim, você não vai conseguir tratar bem seus pacientes. Se o seu corpo tá ruim, sua cabeça não vai estar boa.